Lendas do Morto. Olá, Mariana, meu nome é Islaine e o relato que eu vou te contar aconteceu com a minha avó Maria e a irmã dela, a tia Dora. Isso aconteceu há muito tempo, lá em 1968, mais ou menos. Minha avó sempre contava essa história com um ar meio triste, e você vai saber por quê no final. E para falar a verdade, eu sempre sentia também, e sinto até hoje, quando eu lembro, um arrepio quando chega na parte final deste relato. Naquele tempo, as duas eram meninas novas, quase moças. Uma deve que tinha uns 11 e a outra uns 12 anos. Um dia, o pai delas, o meu bisavô, mandou as duas irem até a roça buscar um pouco de feijão, que já estava amarelando no pé. E quando o feijão estava assim, já dava para cozinhar. E segundo a minha avó, é uma delícia, o feijão meio verde. É sim, eu já provei e é muito gostoso mesmo, gente. Elas ficaram até animadas, porque quase nunca saíam de casa sozinhas, então era uma confiança ali do meu bisavô para elas. Para chegar nessa roça, elas tinham que atravessar uma pinguela, que para quem não sabe o que é uma pinguela, é daquelas pontezinhas bem estreitinhas de madeira que passam por cima de um córrego. Às vezes tem umas tábuas ou às vezes é só um pau que eles colocam para facilitar ali a passagem. Chegando lá, elas começaram a catar o feijão de pé em pé, colocando numa capanga, que é uma espécie de bolsa ou um embornal, ou embornar, como dizemos no interior. No meio do caminho, acharam umas frutas que chamavam de bicota. Diz que era uma fruta doce, bem amarelinha, que dava nas beiradas das roças. E o que eu acho que seja o tal do pisales, que é como conhecemos na cidade. Elas comeram à vontade, rindo e se lambuzando. Só que não repararam que ali onde estava o pé da fruta, onde o pé nascia, tinha uma cruz de madeira antiga, meio caída, com um nome apagado. A minha avó dizia que começou a sentir um arrepio do nada, e até comentou com a tia Dora, que zombou e disse: "Ah, Maria, é só o vento, deixa de ser medrosa." Voltaram para casa com o sol se escondendo. Quando chegaram perto da pinguela, o pai delas estava lá do outro lado esperando com uma vara de bambu na mão. Ficou bravo, dizendo que elas tinham demorado demais, e realmente tinham. A minha avó atravessou primeiro, tremendo de medo, e levou umas boas varadas. A tia Dora, mais teimosa, ficou parada no meio da pinguela, chorando com medo de apanhar. Mas no fim foi também, e apanhou também. Já era noite quando chegaram em casa. Elas debulharam ali o feijão, colocaram para cozinhar e o meu bisavô mandou elas irem dormir. Minha avó contou que naquela noite ouviu alguém bater nas janelas delas. E eram umas batidas bem de leve, como se até arranhasse a madeira. Quando foi ver, não tinha ninguém. E foi aí que escutou a tia Dora se levantando e saindo. Mas ela achou que ela tinha ido ao banheiro que ficava do lado de fora. A minha avó abriu a porta, pois a tia Dora estava demorando voltar, e viu a tia Dora lá fora, pálida, e saindo com uma enxada, dizendo que ia limpar o pé da fruta que elas comeram naquela tarde. Mas ela parecia hipnotizada, ela estava diferente. Minha avó, assustada, disse para ela não ir, pois era madrugada. Mas mesmo assim ela foi e sumiu ali no escuro. Mais tarde, ela ouviu os passos da tia Dora voltando. A porta se abriu e ela entrou tremendo, com o rosto queimando ali em febre. O meu bisavô acordou e perguntou o que estava acontecendo. E a minha avó, com medo que o meu bisavô batesse nela, disse que ela estava passando mal, que precisava de remédio, e pediu para não brigar com ela não. Mas infelizmente não teve tempo. A tia Dora ficou ali deitada e a febre aumentou tanto que parecia que o corpo dela queimava. Naquele tempo não tinha posto de saúde perto e a cidade ficava muito longe. Então tiveram que esperar o amanhecer para fazer um chá forte e baixar a febre. Mas antes de amanhecer, ela morreu. O meu bisavô e uns vizinhos foram até o local onde ela tinha ido no dia anterior, onde ficava o pezinho de fruta.
Lá encontraram uma enxada no chão bem ao lado da cruz, com o mato revirado, pois ela tinha limpado ali ao redor. E o mais estranho é que o pé de bicota, onde elas tinham comido as frutas, estava seco, retorcido, não tinha fruta alguma, como se tivesse sido até queimado. E aí um dos vizinhos se lembrou que anos antes um homem havia morrido ali. Ele estava trabalhando sozinho e seu corpo foi enterrado às pressas, e aquela cruz marcava o local onde ele morreu. Ninguém sabia disso, só os mais velhos ali da redondeza. Depois da morte da tia Dora, por várias noites seguidas, a minha avó Maria jurava ouvir ela a chamando. Ela dizia que era ele, o morto da cruz, que tinha ido buscar ela. E só não a levou também porque ela pediu desculpas e acendeu velas e pediu pro padre rezar missas. Tipo, a sua avó fez isso, pediu desculpas e acendeu velas e pediu pro padre rezar missa. A minha avó viveu até os 80 e poucos anos, mas nunca mais comeu fruta do mato. E sempre repetia pra gente que tem coisa que a gente come e não sabe de onde vem. Isso é verdade. E dizia também pra gente jamais comer fruta de cemitério, que é muito perigoso. Obrigada por ouvir, Mariana, essa história da minha avó. E eu espero que você tenha gostado. Eu que te agradeço, muito obrigada. Então, a sua avó e a sua tia, elas acabaram comendo fruta, né, de onde um homem morreu, né? Ele não foi enterrado nesse local, não, né? Foi só aquelas cruzes que costumam marcar o local que nem tem beira de estrada, é isso? Acho que é isso, né? E aí elas comeram e aí o fantasma deste homem veio assombrar elas ali. Mas assim, é bem interessante, né? Mas eu achei estranho o porquê que ele veio atrás dela ali. Tipo, se fosse ali o túmulo dele, né? Eu não ia falar nada. Mas assim, ele tava, né? Era só a cruz marcando o local, né? E por que que levou ela? Algo estranho, né?